No trânsito, nem sempre é possível desviar de um obstáculo repentino. Isso acontece principalmente ao transitar atrás de veículos grandes, como caminhões e ônibus, que não permitem, ou pelo menos dificultam, ver o que acontece lá na frente deles. Ao se deparar com lombadas na pista, lombada é o quebra-mola, assim como poderia ser qualquer outro obstáculo, né? Que o examinador falou lombada, fazendo referência aqui ao obstáculo, tá bom? Então, ao se deparar com lombadas na pista, o motociclista deve fazer o quê? Ele está atrás do caminhão, do nada ele destampa em cima de um quebra-mola, que é o vocabulário mais popular. O que ele deve fazer? Reduzir a velocidade a qualquer custo. Esse qualquer aqui é um termo muito amplo, abre margem para contestações. Normalmente, 90% das vezes que aparece esse termo na alternativa, ela é errada, ela é falsa, incorreta. E nesse caso não foi diferente, letra A está fora. Usar os freios traseiro e dianteiro simultaneamente. Olha, quando o motociclista precisa frear, o adequado, o correto é que ele use, de fato, os freios traseiro e dianteiro. Inclusive, 70% de capacidade de frenagem na roda dianteira e 30% na traseira. Se você faz diferente, você está equivocado. Essa é a maneira correta, comprovadamente, tá? E simultaneamente, aciona os dois ali. Mas no caso de você encontrar com a lombada, um obstáculo, um buraco, qualquer coisa, se você frear, você contrai ali, ó, comprime a suspensão da motocicleta, porque ela sobrecarrega ali a suspensão. Na hora que você passar pelo obstáculo, o impacto vai ser muito maior e a chance de você cair vai ser grande. Então não é adequado frear, tá bom? Quando você já estiver muito próximo de obstáculos. Letra B está fora. Aumentar a aceleração do veículo também não vai acelerar, né, gente? Aí é abusar. Letra C está fora. Deixa a moto passar livre pelo obstáculo. Isso aí, inclusive o adequado seria até que você puxasse a embreagem, que é para ela passar totalmente livre, não proporcionar nenhuma resistência ali que possa contrair ou comprimir ali o sistema de suspensão. Então, letra D é a resposta. Complete a frase. Ao transitar com a motocicleta sob chuva, adote postura defensiva, antecipando-se às situações de risco, freando bem antes do que seria o usual, já que a pista molhada aumenta a distância de parada. Pensa comigo aqui. Se a pista está molhada, você demanda mais tempo para imobilizar a moto do que se a pista estivesse seca? Sim, claro, pista molhada você não vai parar tão rapidamente, com tanta eficácia como se a pista estivesse seca. Então essa letra A aqui faz sentido. Ela cabe muito bem aqui, ó, já que a pista molhada aumenta a distância de parada. Beleza. Vamos ver a letra B. Distância de segmento. O que é distância de segmento? É a distância que você mantém em relação ao veículo da frente. Bom, quando está chovendo, é recomendado que a gente aumente a distância de segmento. Por quê? Porque a gente vai precisar de mais espaço para parar, não é? Não foi o que a gente viu aqui na alternativa anterior? Mas a pista molhada por si só não aumenta a distância de segmento, não. Isso é você, condutor, que tem que pensar nisso. Pô, tá molhado, eu vou precisar de mais espaço. Então tem que dar mais distância, aumentar a distância de segmento. A pista molhada por si só não aumenta essa distância. Então letra B está fora. Então quer dizer que a pista molhada aumenta a distância de reação. O que é distância de reação? É o tempo que você demora para ver o perigo e acionar o freio. Não é frear, não. A frenagem é depois que você aciona o freio. Aí o veículo entra em frenagem. É viu, levou a mão no freio. Ou o pé no freio, né? Você está aí de moto. Então quer dizer que se a pista estiver molhada, você demora mais para reagir? Não tem relação nenhuma. A pista está no seca ou molhada, o tempo que você vai demorar para reagir é o mesmo. Não muda, tá bom? Então a alternativa C está fora. Consequentemente, não são todas corretas, não. Letra D está fora, fica aqui com a letra A. A parada respiratória é um fato grave, pois sabemos que a pessoa sem respirar pode morrer em poucos minutos. Isso é verdade. Qual o procedimento correto ao socorrer uma pessoa cuja respiração parou? Está querendo saber qual o procedimento correto? Cadê? Está aqui, ó, correto, na parada respiratória. Procurar remover objetos que estejam na boca da vítima. Isso é bom? Isso é correto? Sim, é legal. Porque muitas vezes o que está obstruindo a passagem do ar é algum objeto ali dentro da boca dela. Às vezes ela está mascando um chiclete,
ou às vezes tem dentadura, prótese dentária que caiu para dentro da glote ali, obstruindo a passagem do ar. Então isso aqui é legal, é adequado. Se tiver como remover o que está na boca da vítima ali, é bom, isso é um procedimento correto. Pode ser essa a resposta. Inclinar a cabeça da vítima ao máximo para trás, para soltar a língua do fundo da garganta. Veja bem, inclinar a cabeça da vítima, quer dizer, estender aqui ó, o pescoço da vítima, é bom, é legal, é adequado. Mas tá vendo isso aqui, ó, ao máximo? Isso aqui é complicado. Porque uma vítima de acidente de trânsito, ela tem ali grande chance de estar com lesão, há suspeita de lesão na coluna. E essa região do pescoço, que é a região cervical, é a região mais perigosa da coluna. Um agravamento de lesão aqui pode deixar a vítima totalmente paralisada, tetraplégica ou até levar à morte. Então esse ao máximo aqui ficou complicado, né? Você vai virar a cabeça da pessoa toda a vida para trás? Tá errado. Então eliminei isso aqui e eliminei a letra B. Se eu elimino a letra B, consequentemente eu já sei que a resposta não é D, porque aqui está dizendo que todas estão corretas. Não estão. A B não está correta. Já eliminei a D. Vamos analisar a C? Usar o método boca a boca. Olha, durante muito tempo a gente aprendeu, eu mesmo aprendi lá no primário, quando eu estudava lá na escola Narciso Rabelo, interior de Minas Gerais, que o método boca a boca deve ser utilizado para restabelecer a respiração de uma vítima. Só que já há um bom tempo que nos protocolos atuais não recomenda-se mais ao socorrista leigo usar essa técnica boca a boca. Então, letra C está fora, sobrou para a gente letra A. A parada cardiorrespiratória, percebam que agora nós temos aqui ó, duas, ó, cardio, que é de cardíaca, o coração parou, e respiratória, parou de respirar também. Então, parou de respirar e de pulsar, as duas coisas. A parada cardiorrespiratória acontece nos casos em que a vítima, além de não respirar, foi o que eu acabei de falar, sofre uma parada cardíaca, o coração também parou. Para ajudar uma pessoa nessa condição, o socorrista deve executar a massagem cardíaca. Ela está com uma parada cardíaca, você deve executar a massagem cardíaca, reanimação cardíaca? Claro, todo sentido, letra A pode ser a resposta. Executar a respiração artificial? Olha, a respiração artificial ela até pode ser utilizada com o equipamento adequado. O boca a boca, por exemplo, o boca a boca, já não existe mais essa possibilidade pelo socorrista leigo. Isso nos protocolos atuais já há um bom tempo que recomenda que não seja utilizada a técnica boca a boca. Mas aqui não falou boca a boca, falou respiração artificial. Pode ser feito com equipamento, o AMBU, por exemplo, um equipamento adequado. Você tem um desse dentro do seu carro? Você anda com um desse debaixo do braço? Então, dificilmente isso aqui vai ser utilizado por socorrista leigo, por motorista, você, eu. Então, letra B, fora. Método boca a boca, extinto, já era, não deve mais ser utilizado. Massagem cardíaca associada à respiração artificial. O socorrista profissional vai fazer isso aqui, massagem cardíaca e a respiração por meio do AMBU, que é o dispositivo para fazer a insuflação do ar. Mas como eu já disse, você não tem esse dispositivo, consequentemente, não é essa a conduta que você deve utilizar. O adequado, então, é que você execute massagem cardíaca. Letra A é a resposta. Observar se existem ferimentos na cabeça, no tórax, no abdômen, queimaduras, fraturas, se há lesão na coluna. Ao efetuar esses procedimentos, o socorrista está realizando uma análise primária, secundária, de risco ou de rotina. Olha, na prestação de primeiros socorros, para leigos que a gente estudou, tira isso e tira isso. A gente nem viu isso no estudo da gente. Seria uma análise primária ou uma análise secundária? Na análise primária, você vai observar sinais vitais. Ferimento na cabeça, tórax, abdômen, queimaduras, fraturas, lesão na coluna, são sinais vitais? Não. Sinais vitais são pulso, respiração, pressão arterial, temperatura corporal. Esses são os sinais vitais. Isso é feito na análise primária. O que está falando aqui, analisar ferimentos na cabeça, tórax, abdômen, é na análise secundária. Essa é a resposta. O gás clorofluorcarbono, também chamado de gás CFC, curiosamente, você está tirando carteira, você já deve ter se deparado, esbarrado nesse termo aqui, ó, CFC, que é Centro de Formação de Condutores. Engraçado, né? É a autoescola, tecnicamente dizendo. Mas ele também é a sigla que representa aqui o
clorofluorcarbono, por isso que ele é chamado de CFC. Esse gás, utilizado como propelente em vários tipos de spray, só para explicar, qualquer spray, seja desodorante, qualquer spray, o que impulsiona, o que propele o que está ali dentro, o líquido desodorante, para fora, é esse gás CFC. Apesar de que, já há alguns anos, as indústrias brasileiras têm tentado trocar, substituir esse CFC. Aliás, eu acho que já nem existe mais esses propelentes. Isso aqui é uma questãozinha bem antiga. Por outro gás que não seja o CFC. Mas tudo bem, já entenderam aí. Eles são encontrados também em chips de computadores, não vejo nenhuma relação disso aqui com dirigir, solventes usados pela indústria eletrônica, e é um dos poluentes responsáveis pela ocorrência de quê? Gente, cadê a relação disso com o trânsito? Da onde que o Detran arrancou isso aqui para relacionar isso com o trânsito? Eu vou dizer, esse gás clorofluorcarbono é encontrado também nos ar-condicionados de veículos. Ah, Ronaldo, agora você relacionou. O examinador não precisa ter colocado nada disso aqui, ó, propelente, chip, solvente, isso não tem relação com o trânsito. A gente está falando aqui de trânsito. Eu poderia ter colocado só, se encontrado em ar-condicionado de veículos. Pronto, aí você entender. E esse gás CFC, ele é prejudicial o quê? Ele é responsável pela ocorrência de quê? Ele prejudica a camada de ozônio, aquela camada que tem ao redor do planeta, que filtra os raios ultravioletas do Sol. Então, é o nosso protetor solar, né, natural. Então, cadê? Efeito estufa, estufa ácida. Aqui, ó, redução da camada de ozônio. Essa é a resposta. O gás CFC destrói, prejudica, danifica, diminui a camada de ozônio. Complete a frase. Vários gases expelidos pelos motores dos automóveis são prejudiciais à saúde. Sim, tudo bem. Além do monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, formado pela queima de combustíveis, é alguma coisa, componentes da chuva ácida. Chuva ácida tem relação com dióxido de enxofre. Sim, ele mistura-se ali com vapor d'água e retorna à superfície terrestre em forma de chuva ácida. Quando fala chuva ácida, a pessoa pensa, vai chover ácido, vai queimar todo mundo. Não é assim, não. A acidez da chuva aumenta. Isso prejudica a vegetação, por exemplo. Acontece a chamada desertificação. Onde há uma concentração maior de acidez na chuva, a vegetação acaba toda e fica desertificada, vira deserto, compreendeu? Isso também destrói estruturas metálicas, porque o ácido vai corroer estruturas de pontes, construções, enfim, é isso aí. Mas aqui o examinador está querendo saber o quê? Esse dióxido de enxofre formado pela queima de combustível é o natural componente da chuva ácida? Ele não é natural, não. Letra A está fora. É o único componente da chuva ácida? Não é o único, tem outros elementos aí, está fora. É o principal componente da chuva ácida? Pode ser. Ou ele é o maior componente da chuva ácida? Isso aqui eu não posso afirmar. Letra D está fora. Ficamos então com a letra C. A resposta que vai encaixar aqui é principal. Aí você vai ler de novo, ó. Além do monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, formado pela queima de combustível, é o principal componente da chuva ácida. Pronto, respondido para você. Quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio identificados por sinalização, ele será punido com o quê? Multa. Bom, se ele estacionou junto ao hidrante, esse hidrante é sinalizado, está escrito ali, isso é hidrante, moço, não estaciona aqui não. Ele vai estaciona, ele está cometendo uma infração de trânsito. Se ele comete uma infração de trânsito, ele tem que ser punido com multa. Confere? Então pode ser a letra A a resposta. Ele vai ser punido com retenção do veículo e multa. A retenção é manter o veículo no local onde ele está até que a irregularidade possa ser resolvida, sanada. Qual que é o problema e qual que é a irregularidade? O veículo está estacionado onde não deveria. Aí o agente de trânsito vai autuar, que isso aí vai virar uma multa, e vai reter o veículo. Esse veículo fica aqui até se resolver o problema. Como é que ele vai resolver? A forma de resolver é retirar o veículo dali. Confere? Então não é retenção. Está fora, letra B, eliminada. Seria então a remoção do veículo e multa? Bom, a multa nós já vimos que dá. Remoção pode acontecer. Se o condutor não estiver próximo ao veículo para poder retirar, o agente chegou, viu que o veículo está ali junto ao hidrante, vai lavrar o auto de infração e aquilo vai virar uma multa. Aí ele vira para o condutor e fala assim, retira o veículo. Se estiver ali, pronto, retira. Se ele não tiver, aí o agente de trânsito deve sim promover a remoção do veículo, chamar o guincho e retirar o veículo dali. Só que aqui tem alguns problemas.
Perceba que o examinador aqui disse, será punido com punição. A remoção do veículo não é uma punição. Tá? Nós temos, muitas vezes eu uso o termo punição e o próprio cidadão entende como punição, porque uma vez que chamou o guincho e levou para o pátio, ele vai morrer ali, ó, do guincho, né? Quando fala morrer, vai gastar, né, com o guincho, a remoção, vai gastar com a diária, então de certa forma ele acaba sendo punido. Mas se a gente for olhar tecnicamente, não é uma punição, porque o agente de trânsito não tem autoridade para punir. O agente de trânsito, nem multar ele multa, ele preenche ali a autuação e manda para a autoridade de trânsito punir, que é aplicar a multa e outras penalidades cabíveis, caso seja, ou se for o caso. Mas o agente não pode punir, não tem essa capacidade de punir. Então falar que a remoção é uma punição, tecnicamente é incorreto. Mas o examinador aqui entende que a remoção é uma punição. Ele acaba classificando as punições como medidas administrativas e penalidades. Uma multa, por exemplo, é uma penalidade. A remoção do veículo é uma medida administrativa. E o agente de trânsito, o agente fiscalizador, tem competência para aplicar a medida administrativa. Apesar, repito, de não ser tecnicamente considerado uma punição. Para fins de avaliação e exame do Detran, considera-se, ou pelo menos tem considerado, as medidas administrativas como punição. Então nós vamos ficar aqui com a letra C. A apreensão de CNH não é mesmo, porque nem existe apreensão de CNH. Então a letra D está fora, ok? Uma das consequências geradas pelo funcionamento do motor é o aquecimento de suas partes internas. Claro, se o motor funciona, ele aquece. Mas existem peças cuja finalidade é de atenuar esse aquecimento. Na verdade, um sistema inteiro, não é só uma peça, né? O sistema de arrefecimento, composto ali de radiador, bomba d'água, mangueiras, válvula termostática e vários outros. Eu citei sim aqui apenas alguns principais. Então, esse sistema inteiro tem a finalidade de atenuar esse aquecimento, controlar a temperatura do motor. Com o motor frio, essa peça, aí o examinador falou essa no singular, como se fosse uma única peça que fizesse todo esse processo de controle da temperatura. Está errado. Mas vamos lá, essa peça permanece fechada. Nós estamos falando de quê? De qual peça? Que peça é essa? Se ele não tivesse usado aqui o termo essa, talvez ele conseguisse fazer com que a questão ficasse certa. Mas essa, ele fez referência a uma única peça. E vamos na onda dele então, né? Já que o examinador não teve habilidade suficiente para elaborar uma boa questão, vamos tentar achar aqui. Que peça é essa que permanece fechada e faz parte do sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor? Gente, peça que abre e fecha, normalmente, 90% das vezes, são as válvulas. Uma válvula abre para permitir a passagem de alguma coisa, fecha para impedir a passagem de alguma coisa. Então, ventoinha é o ventilador, ele vai ventilar ali, puxar o ar. Olha aqui, ó, válvula termostática, certamente é essa a resposta, hein? Radiador é uma peça do sistema de arrefecimento, é uma peça desse sistema todo, mas ele não abre e fecha não, tá? Letra C está fora, ele é apenas uma central de troca, ele recebe água quente, baixa a temperatura e devolve. A bomba d'água também é uma peça desse sistema, mas ela não abre e fecha não, ela apenas impulsiona a água, o fluido ali pelo sistema, então está fora. O que realmente abre e fecha, nesse caso aqui permanece fechada quando o motor está frio e abre quando o motor está quente, é a válvula termostática. Complete a frase. O bom condutor não se preocupa apenas com as regras de circulação ou em praticar continuamente a direção defensiva. A manutenção correta do veículo, aliada a cuidados básicos, além de representar economia e segurança, garantem alguma coisa e a valorização na hora da revenda. Gente, é muita coisa, né? Eu penso aqui daqui para trás, podia ter riscado tudo. Risca isso tudo aqui, Vamos ler de novo a pergunta. Quer ver sem isso aqui? Vamos lá. A manutenção correta do veículo, aliada a cuidados básicos, além de representar economia e segurança, garantem... Pronto, não precisa disso estar para trás. O cara que inventou é para ajudar você que é candidato, né? Quer te ajudar. Examinador querendo te ajudar. Só lembrando, gente, repetindo, que essas questões são tiradas dos bancos de dados dos Detrans Brasil afora, tá? Não sou eu que elaboro, não. Pelo amor de Deus, me perdoe, me ajuda aí. Então, vamos lá. A manutenção correta do veículo aliada a cuidados básicos, além de representar economia e segurança, garantem o retorno
retorno e a valorização na hora da revenda? Garantem o retorno? Retorno, quer dizer que você vai ter um retorno aí do dinheiro investido? Garantem? Sei não, hein? Quem dúvida? Garantem um envolvimento e não, envolvimento não encaixa bem aqui não. Garantem o investimento. Olha, então quer dizer que eu estou investindo em manutenção, investindo em melhoria para o veículo, conservação do veículo, e isso vai me garantir valorização na hora de revender esse veículo. Sim, tem muito a ver. Eu, inclusive, entre C e A, eu fico com a C. Garantem o conforto? Não, não é a finalidade de garantir conforto. Letra D está fora, a resposta C aqui.